Olá, aqui de novo e dessa vez gravando um vídeo desde casa, porque não sei se vocês têm visto as notícias, mas a Espanha está passando por uma onda de calor fora do normal, basicamente pelo que eu pude verificar nos sites de temperatura e o INDE, a EMET todo. A gente vai ter uma temperatura aqui que vai estar mais alta do que na África. E não é brincadeira. Eu já olhei enquanto alguns lugares da África vão estar aí na borda do Mediterrâneo a 27, 26, 28. Aqui a gente vai estar a 32, 34, 36. Então não achei prudente sair nem de rota e correr risco de uma insolação aí de grátis, tá? E aproveitando esse tema de não sair quando não deve sair, eu não devia falar desse assunto, mas eu já tinha dito em muitos vídeos que eu não ia falar de dica, de nada, mas eu achei que talvez seja bom falar algumas coisas para as pessoas ouvirem. Baseado no que aconteceu com a menina aí, não quero nem citar o nome, nem ficar relembrando, porque é triste essa situação e para a família também é doloroso. Mas tem algumas coisas que as pessoas precisam, antes de fazer alguma atividade, pelo menos estudar um pouco o tema total da coisa. Eu vejo muita gente aí, eu vejo muito vídeo de pessoas que pegam aí as férias e vão fazer algum tipo de atividade de aventura, e as pessoas gostam de fazer trilha, e gostam de fazer montanha, e gostam de andar no meio do mato, porque acham que estar em contato com a natureza é legal, e realmente entrar em contato com a natureza é muito, muito bom. Eu acredito que faz a gente se conectar com uma coisa mais interior da gente, mais espiritual, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam começar a ser um pouquinho mais prudentes. Ok. O que eu quero dizer com mais prudentes? Se você vai fazer alguma rota em algum lugar desconhecido, em algum país que você nunca foi, por mais que essa rota seja famosa, por mais que você já tenha visto um monte de vídeos do lugar e tal, ver um vídeo do lugar não é a mesma coisa que tá lá. 90% dos vídeos que eu faço é rotas que eu já conheço, que eu já passei por elas, que eu já estive ali, que eu conheço a região muito bem, eu estudei os mapas muito bem, eu sei onde eu estou, por mais que eu fale, estamos um pouco perdidos. Não, não estamos perdidos, estamos aí num lugar que a gente nunca passou, mas, como dizem aqui, o bicado eu estou certinho, eu sei certinho onde eu estou, para onde eu tenho que ir, qual é o lado que eu deixei para trás, qual é o lado que eu tenho para frente, para os lados, eu sei exatamente onde eu estou. E as pessoas, eu vejo que elas não estão estudando bem antes de sair para fazer alguma atividade dessa, e você pode pôr a tua vida em risco de graça, tá? E a tua vida, o único responsável pela tua vida, embora as pessoas fiquem tentando achar aí outros culpados, outros quês, se você se propõe a fazer uma aventura na natureza, o primeiro responsável pela sua segurança é você e não terceiros. Você tem que parar de botar a carga da responsabilidade da tua vida nas costas de terceiros, ainda que você esteja pagando para estar em algum lugar, para fazer alguma atividade. As coisas podem sair do controle, as coisas podem dar errado, um tropeção, uma escorregada, uma pedra que rola um pouco para cima de onde você está e vem no seu caminho, ou o lugar que você está andando, que de repente desbarranca, e isso está fora do controle de muita gente. Então o primeiro responsável pela sua vida é você. Uma outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo bastante sair com equipamento inadequado.
Vocês vão me ver em muitos vídeos saindo de bermuda e tal, mas dentro da minha mochila eu tenho calça, eu tenho roupa de frio, eu tenho 3 camadas, eu tenho tudo que eu preciso para estar ali. Se eu quebrar a perna no meio da montanha, eu fico lá uma semana tranquilo. Eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho todos os recursos para ficar lá uma semana, até chegar alguém para me resgatar. Por que eu digo isso? Porque eu sei que resgatar alguém não é fácil, tá? Se você tiver qualquer problema numa montanha, num lugar ermo, até chegar alguém, até alguém se organizar, até alguém chegar até você, pode ser de 4, 5 horas mínimo, para 2, 3, 4 dias, 5 dias, dependendo do caso, dependendo de onde você estiver. Aqui onde eu estou, a maior parte dos resgates você paga do teu bolso. Então se você tiver um problema aqui e precisar de um resgate, você paga do teu bolso, porque eles entendem que o responsável por você é você. Alguns casos você não vai pagar, porque se acontece um acidente, é acidente de verdade, mas se for por imprudência sua e ficar constatado aí que você não estava nem preparado para estar no lugar, você vai pagar o resgate, tá? E se eu não me engano aqui, o helicóptero, o mínimo que você vai pagar para te resgatar de helicóptero é 5 mil euros, alguma coisa assim. Outra coisa é tênis inadequado, ou bota inadequada, ou calçado inadequado. Se você tem que ir para o meio da montanha, não importa se a trilha é retinha e bonitinha, em algum momento você vai passar por algum lugar porcaria, tá? Então, compra um tênis que tem gripe suficiente, que foi feito para aquilo. Esquece marca comercial, Nike, Adidas, não sei o que. Essas porcarias de marca não servem para nada na montanha. Tá? Esse tipo de calçado não vai te resolver nada. Você só vai arriscar a sua vida de graça. Tá? É muito comercial, é muito bonitinho, mas não serve, para a vida real não serve. Então vai numa Decathlon ou numa tenda, numa loja especializada aí de calçado para montanha, calçado para trekking, calçado para trilha, calçado para o que você for fazer, e compra um calçado desse. Antes eu usava umas botas, tá? E eu descobri que tinha um tênis da Decathlon que tinha muito mais gripe que a minha bota e era feito especialmente para fazer o tipo de coisa que eu fazia, que é me meter no meio do mato às vezes. Conclusão, troquei a bota pelo tênis, ok? Se eu ponho esse tênis numa pedra, ele gruda. Se eu ponho esse tênis na terra, ele vai deslizar um pouquinho e vai travar. Então é questão de bom senso. Se você vai sair para uma rota que você sabe que eu vou fazer a rota de dia, ok que você vai fazer a rota de dia, mas se acontecer alguma coisa você vai passar a noite. Leva uma porcaria de um saco de dormir de alumínio desses de emergência, que é um saquinho desse tamanho aqui, pequenininho, uma bolsinha, e cabe você todo dentro dele. Numa emergência você tem temperatura ideal, não vai morrer de hipotermia, não vai ter problema. Você está indo para uma rota de muitas horas, leva água suficiente. Você vai carregar mais peso na mochila, mas leva água suficiente. Você quer fazer uma aventura, mas eu estou indo com a empresa de turismo. Dane-se que você está indo com a empresa de turismo. Você tem que cuidar da sua própria vida primeiro. Você não pode jogar a tua vida, que é a tua vida e você só tem uma, na mão de uma empresa. Para de ser iludido com essas coisas. Fazer coisa de aventura não é coisa de menino, não é coisa de moleque, não é coisa de criança. Se você quer ir para a montanha e quer fazer coisa de aventura, esteja preparado, saiba o que você está fazendo, estuda a rota antes, vê os mapas, baixa os mapas offline no teu celular, descobre como é que faz isso. Se precisar, compra o mapa físico para ir. Verifica a previsão do tempo, verifica a climatologia do lugar, verifica que temperatura que pode chegar aquele lugar de noite. Tá, aqui perto da minha casa, tem lugar que de dia faz, no verão, sei lá, 27 graus, 30 graus, como a gente está agora. Mas quando chega a noite, a coisa vai a 6, 5, 4.
porque a temperatura à noite cai absurdamente lá em cima. Para encerrar, toma cuidado com a sua própria vida, tá? Você é o único responsável pela sua segurança. Não terceirize a sua segurança a ninguém, nem a empresa, nem a terceiros, nem a um guia. Se você não é preparado para fazer determinada atividade, não vá fazer essa atividade. Simples, ok? Se você quer sair de rota na montanha, se você quer ir tudo por causa das vistas, porque aí é legal, esquece um pouco a porcaria do celular, tá? Larga essa merda de celular de lado, esquece essa coisa de eu vou tirar foto, eu vou ficar aqui na bordinha e tirar uma foto do penhasco. Larga a mão de ser idiota, tá? Você quer ir ver a natureza? Vai para ver a natureza. Eu faço meus vídeos, filmo, mas vocês podem ver que todo lugar que eu estou filmando não tem um penhasco, não tem um desfiladeiro, não tem uma caída, não tem um lugar perigoso, e eu só filmo quando eu estou em lugar que eu conheço e que eu estou seguro do que eu sei que vem pela frente. Vocês nunca vão me ver parando na beirada de um penhasco e ficando como eu sou tonto e tirando foto. Ok? Muita gente não vai gostar do vídeo, é problema seu, amigo. Eu estou falando a verdade aqui e muita gente hoje em dia é sensívelzinho e não gosta de ouvir verdade. Não estou dizendo que é o caso da menina lá, eu acho que teve uma irresponsabilidade ali do pessoal que estava com ela. Abandonaram ela, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. O cara foi extremamente responsável. Se ele tinha mais conhecimento do que ela, abandonar uma pessoa que está a teu cargo para trás é irresponsável, não é profissional, é desumano e bom, não vou nem falar o que eu penso aqui. Mas por outro lado, eu gostaria que as pessoas se preparassem mais para fazer esse tipo de atividade, tá? Pode parecer que é light, pode parecer que é bonito, pode parecer um passeio no campo, mas pode ser perigoso, tá? Pode ser perigoso, pode acontecer alguma coisa. Às vezes a gente está num caminho assim reto, igual está aqui, ó, atrás. E você fala, nossa, que legal, um caminho reto e tal, é praticamente uma estrada para você andar. E aí, de repente, me cruza uma família de javali na minha frente. Se essa família de javali, se a mãe, pior ainda, se o pai estiver por perto e me vê, dependendo de como ele me vê, ele vai me atacar. E aí a situação que era um passeio no campo vai virar uma situação de emergência, de correr pela sua vida, tentar se livrar do perigo, se manter sem se machucar. E era uma situação que estava controlada até um segundo atrás. Então, cuidado com a sua própria vida, seja responsável pela sua própria vida, seja responsável pelo seu equipamento, não vai para uma atividade sem ter as coisas necessárias para você sair de um perrengue. Eu acho que levar um saco de dormir aluminizado desses de emergência não pesa nem 100 gramas e pode te salvar a vida. Levar um kit de primeiros socorros mínimo, com alguma coisa para um ponto desses que tem a travinha automática para você se dar uns pontos, levar um torniquetezinho, levar umas coisinhas simples, um antisséptico para você limpar um machucado, uma ferida. Pode parecer tonteria, mas pode te salvar de um perrengue. Você não vai querer ficar na montanha esperando socorro com sangramento. Você não vai querer ficar na montanha esperando socorro sem ter alguma coisa para te aquecer durante a noite e manter a tua temperatura. A maior parte das pessoas na montanha morre por hipotermia. Então, cara, não bota a tua vida em perigo à toa, tá? Para essa galera aventureira aí, os adolescentes aí cheios de aventura do Instagram, a vida real não é o Instagram e a natureza não é o Instagram, tá? A tua vida vale mais que uma merda de uma foto ou que uma merda de um videozinho para você ganhar view na rede social. Se você vai para a montanha, esteja com o espírito de montanha. Esquece o seu celular, porque lá não é lugar de você ficar se distraindo com tonteria, tá? E cuida da sua vida. Olha cada passo que você está dando, olha o seu terreno na frente, olha o seu terreno em volta, olha para trás o que você deixou.
para quando você voltar, você ter consciência da situação de por onde você está voltando. Seja um pouquinho mais esperto e cuide da sua própria vida, que a tua vida é tua responsabilidade, ok? Eu não quero me estender muito, tá? E a situação não é achar culpado por uma coisa ou outra, a situação é que você tenha cuidado com você mesmo, ok? Na natureza, você não pode sair botando a responsabilidade do que é seu nas costas de outros, tá? Por mais que seja A, B ou C, a tua vida, só quem manda na tua vida é você mesmo. A não ser que você não tenha nenhum apreço pela tua própria vida, tá? É isso aí, esse vídeo era rapidinho só para deixar isso claro e para pedir para as pessoas, por favor, se você vai para uma atividade dessas, mais responsabilidade com você mesmo, mais amor próprio, ok? Menos redes sociais, menos fotinha para o Instagram, vai lá e curte a natureza. Se quer tirar foto, tira foto com o teu olho, guarda com a tua memória, é uma experiência para você. Abraço.